Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Obrigado por você estar fazendo o nosso portal crescer tanto. E obrigado a você que está chegando agora pela primeira vez. Vai se inscrevendo logo no nosso portal, porque você todo tempo vai ter temas diferentes e importantes para compartilhar aqui conosco no nosso espaço de discussões, né? Bom, vamos à frente aqui, gente. O Brasil, de fato, não é um país para amadores. Se a gente trouxesse aqui um analista político internacional para avaliar como é o Brasil, ele ia pirar, né, gente? Vamos analisar aqui a ida do ministro Moro lá no Senado Federal sobre um outro aspecto nesse momento. Eu não vi ninguém fazendo uma análise dos desdobramentos da ida do ministro Moro lá no Senado. As pessoas estão comentando, mas eu não vi ninguém fazendo uma avaliação do que realmente poderá vir a acontecer. Bom, para a gente poder entender se isso vai ter algum desdobramento ou não, é necessário a gente entender o que foi essa sessão lá no Senado. Bom, o Senado e a Câmara, com as suas comissões, eles têm condição de convocar ministros, convocar pessoas para prestar algum tipo de esclarecimento sobre as áreas que têm atuação. Então o ministro pode ser convocado para falar sobre o seu ministério e algum cidadão também pode ser convocado para falar sobre algum assunto importante para a sociedade. Existe algum tipo de sanção se uma pessoa é convidada para ir e não vai? Bom, não tem. Se não tem sanção, a pessoa pode ir ou pode não ir. Não é como uma comissão parlamentar de inquérito, não é como uma sessão que se houver uma ausência, a pessoa pode ser conduzida à força, enfim, é um outro ambiente. O ministro Moro sabia disso. Ele sabia que era basicamente uma reunião onde ele seria perguntado e poderia responder ou não. Ele sabia que não podia ter nenhum tipo de sanção, não poderia ter nenhum tipo de condução, não podia ter voz de prisão, exceto se houvesse uma coisa absolutamente surreal nessa sessão. Então, essa sessão, gente, ela ficou como se fosse a Batalha de Tararé. A Batalha de Tararé, como vocês sabem, é a batalha que não houve. Nos anos 30, quando a gente estava na emissão ali de ter uma guerra civil no Brasil, então se criou uma tensão muito grande ali na região do Paraná com São Paulo, né? Paraná do ministro Moro, e se achou que ia ter um grande conflito, um grande banho de sangue, e na verdade não aconteceu nada. E a sessão do Senado foi basicamente isso, né? Lembrando que as pessoas ali, os atores que estavam ali naquele ambiente, sabiam que estavam sendo registrados pelas câmeras e isso estava sendo transmitido em rede nacional por várias televisões, né, públicas e privadas. Então todo mundo estava ali tentando fazer um jogo de cena bastante marcante para os seus eleitores. E qual o desdobramento jurídico que isso pode vir a ter? Gente, é muito difícil. Praticamente eu diria que os desdobramentos jurídicos estão próximos de zero. Por quê? Porque nada pode ser retirado ali para ser anexado no mundo real. No mundo real, hoje, no mundo jurídico, que é o que interessa, o que está acontecendo? Tem um processo da condenação desse presidente Lula que ainda está tramitando, porque nesse processo foi criado um novo processo, que a gente chama de processo incidental, que é um processo criado pela defesa do ex-presidente Lula, onde nesse processo apartado, o réu é o juiz Moro, o ex-juiz Moro, agora ministro Moro, onde ele é acusado de ter sido parcial, ele ter infringido a lei, ele ter sido, portanto, uma pessoa que era inimiga do ex-presidente Lula, portanto ele não poderia realizar um julgamento. Então está se trazendo esses novos materiais do Intercept e foram colocados junto nesse processo incidental para reforçar a tese que o ministro Moro ele era suspeito, ele não poderia atuar naquele julgamento. Então, gente, concretamente isso que interessa para a nossa análise aqui, o que desdobramento a gente vai ter? Bom, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal ele vai ter que se debruçar se essas novas informações elas podem ser introduzidas no processo de modo a beneficiar a defesa. Então vai se julgar primeiro essa etapa. Se o Supremo entender que essas provas podem ser admitidas, que elas são lícitas para esse fim, então vai se partir para um segundo momento que é a análise, a perícia desses elementos. Bom, para ver isso, gente, o Greenwald e o Intercept terão que ceder todo o material. Só que esse material é muito robusto, envolve várias pessoas e envolve também
a sua fonte. Será que Greenwald vai topar fazer isso? Porque se ele fizer isso, ele pode estar se conflitando também com princípios éticos do jornalismo. Então a gente está diante de uma grande interrogação. Mas vamos imaginar que isso tudo aconteça e que as provas sejam contundentes e que de fato o ministro Moro seja considerado suspeito. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser responsabilizado em pagar todas as custas processuais do momento que ele atuou até o momento que ele terminou e será nomeado um novo juiz para julgar o processo a partir daquele momento que o ministro, então juiz Moro, começou a atuar nesse conflito todo. Isso significa que o ex-presidente Lula vai ser colocado em liberdade? Não. Eu até entendo que isso vai demorar tanto, isso vai ter tanto debate no entorno dessas questões que eu estou dizendo para vocês, que é provável que o ex-presidente Lula ele vá para casa na progressão de regime, que pode acontecer muito antes do que o julgamento dessas questões todas. Então, gente, o que eu estou observando? Eu estou observando nas resenhas de todos os blogs as pessoas fazendo análises políticas e emocionais. Ah, Moro foi massacrado, Moro esvaziou, Moro ficou desnudado. Por outro lado, Moro é o herói, Moro arrebentou, Moro deu satisfação. Bom, gente, isso são discussões do ponto de vista político, elas são periféricas e elas não têm a força suficiente para entrar numa questão jurídica. Para entrar numa questão jurídica, todo esse material vai ter que ser colocado à luz do dia. E nisso o ministro Moro estava bem informado e por isso eu percebi que ele estava com uma certa tranquilidade para lidar com essas questões. Do ponto de vista político, há avaliações que dizem que ele saiu muito bem e algumas dizem que ele não saiu tão bem. É difícil a gente analisar esse episódio. Muita gente vai ficar chateada comigo. Ah, o professor está em cima do muro. Gente, eu não estou em cima de muro nenhum. Eu só não estou no extremo e nem estou no outro extremo. Eu estou querendo fazer uma análise técnica, uma análise racional para ajudar você que está muito apaixonado a refletir por um outro aspecto também, tá bom? Se você fizer isso, nós estamos cumprindo o nosso papel. Espero que você esteja aqui no nosso próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau!